Bom, pessoal, então estamos gravando a partir de agora. Estou com o nariz irritado aqui, mas vamos lá. Na aula passada nós vimos boa parte do dimensionamento de flexão. Né? O que nos falta é basicamente entender a parte de domínios de ruptura e seção T e armadura de compressão. Tá? Mas veja só, na aula passada a gente chegou a essa equaçãozinha de equilíbrio, né? E mais essa, as duas equações de equilíbrio. Mas a gente vê que tem várias, a gente tem um monte de variável, que né, tem a altura útil, tem a largura, tem a tensão resistente do concreto, né? Tem a posição da linha neutra relativa à altura útil, que é o x sobre d, aí tem o próprio momento. O que a gente fez foi o que acontece geralmente nos projetos, né? É o mais linear, é o que acontece 90% das vezes aqui, para quem trabalha com projeto estrutural, que a gente adota um FCK baseado muito no que você tem no mercado, né, disponível, de concreto, depende se vai rodar em obra, se não vai, mas também depende do FCK mínimo, que é estabelecido por critérios de durabilidade. Né? Então, você vai escolher o FCK de 25, de 20, de 30, de 35, de 100, aí vai ser critério, geralmente do projetista, mas baseado em parâmetros que você tenha do mercado e de parâmetros mínimos da norma. Né? E máximos também, tá aqui. Vale lembrar que a norma brasileira só trata de concretos até 90 MPa. Tá? Óbvio, você pode utilizar a norma internacional, nada impede. Tá? Mas se você não domina a norma internacional, é melhor não usar, né? A largura e a dimensão e a altura da viga, né? As dimensões da viga, geralmente também é proposto no projeto estrutural, tá? Então são valores que geralmente a gente já tem, né? E se for o caso, a gente pode aumentar ou diminuir essas dimensões à medida que o resultado final daquele dimensionamento seja ruim, né? Esteja muito apertado, não esteja passando, a gente vai ajustando as dimensões da viga. Geralmente é assim. Tá? Então a gente tem um chute inicial baseado em experiência, em alguns parâmetros de pré-dimensionamento, e ao final verifica se aquilo está coerente ou não, né? Se está bom ou não. O momento também, geralmente nós obtemos a partir da análise estrutural. Vale ressaltar que no modelo hiperestático, né, o momento é dependente desses três caras também. Então, se você altera esses três caras aqui, tem que reavaliar o momento, porque o momento pode ser que altere, e vai alterar, muito provavelmente. Não sei se significativamente ou não, mas vai alterar. Tá? E vale ressaltar que estruturas hiperestáticas, tá, pessoal? Elas têm várias, por definição física de estruturas hiperestáticas, basicamente que ela tem várias formas de se estabilizar. Tá? Aqui a gente encontra pelo modelo elástico lá, pelas aquelas teorias que vocês aprenderam, teoria das estruturas 2, né? Método das forças, método de deslocamento, né? Método de Croix, até análise matricial das estruturas. Tá? Ela acha o equilíbrio elástico, né? Aquele que tende a acontecer primeiro, ocorrer aquele equilíbrio elástico. E esse equilíbrio elástico depende justamente da rigidez dos componentes estruturais, né? Se o elemento estrutural tem mais rigidez, se lembra lá que naquelas integrais que você fazia pelo método da força, por exemplo, sempre tinha um EI ou um EA embaixo das integrais, né? no denominador. Né? Isso indica a rigidez. Esse EI e esse EA está diretamente relacionado com esses três parâmetros aqui. Ó. O modo de elasticidade, a gente sabe que oh, meu Deus, esqueci o nome da palavra agora. É proporcional ao FCK. Né? Então, o modo de elasticidade, quanto maior o FCK, maior o modo de elasticidade. Tá? Se a gente entende de novo pela equação de Nova. E a inércia, né, o I, ou a área, o A, né, da rigidez lá, da componente da rigidez, está diretamente relacionado com a dimensão da seção. Portanto, se eu mudo esses três caras, o meu equilíbrio estático lá da análise matricial, da análise estrutural muda, e, portanto, meus resultados de deslocamento,
esforços internos vão mudar também. Então, portanto, esse cara aqui está diretamente relacionado com esse na parte da análise estrutural, mas não vem o caso para a gente aqui. Tá? Só vale ressaltar que se você mudar isso aqui, você tem que reprocessar a estrutura, analisar novamente os esforços para depois dimensionar. Tá? E esse momento, então, portanto, a gente chuta esses três valores, analisa, ou determina, ou chuta, a palavra correta não é chutar, né? Mas a gente predetermina, né? Esses três valores. O momento sai da análise estrutural, né? Das cargas, a gente vai também colocar as cargas no nosso modelo estrutural, vai obter o momento seletor, né? E aí o que sobra aqui de variável foi o x sobre d, né? Que eu estou chamando aqui de QC, ou seja, a posição da linha neutra no estádio 3. Beleza? E nesse sentido, a gente calculou esse x sobre d, fazendo uma solução de equação de segundo grau aqui, tá? No caso, eu utilizei aqui o maticado, mas vocês podem estar utilizando aí Bhaskara sem medo de errar, tá? O que vai acontecer é que você vai ter dois resultados. Né? Eu posso até fazer aqui o seguinte, ó. Perdão, deixa eu botar aqui em cima. Vai ter sempre dois resultados, tá? Show. Não tá indo porque tem as unidades. Bom, eu não vou conseguir aqui. Mas, bom, uma equação de segundo grau sempre tem dois resultados, tá? Aqui ele não está simplificando, mas você vê que é tudo numérico aqui, né? Ele deveria calcular aqui. Mas o que eu posso fazer também aqui é dar outro chute. E você vai ver que ele vai calcular outro valor. Tá? Ó, chutei 2, ele se aproximou mais dessa outra raiz. Então, uma raiz dessas é 2, tá? 2,16. E outra raiz é 0,34. Tá bom? Então, a raiz 2,16 não tem sentido físico. Porque nunca que o x vai poder ser maior que o d. Tá? É impossível x ser maior que d para a flexão simples e reta. Porque sempre a linha neutra vai ter que estar passando dentro da seção. Tá? Ou seja, x, a posição da linha neutra em relação ao topo da viga, sempre tem que ser menor que o próprio d, que é a altura útil da viga. Né? Então, nesse sentido, essa outra raiz aqui, 2, tá? E vai ser 2 para qualquer valor que eu chutar aqui, ó, se eu botar 100, vai continuar sendo 2. Ele só pega o valor mais próximo, tá? Ele pega o valor mais próximo. Se eu chutar menos 100, ele vai pegar o 0,34, que é o valor mais próximo de menos 100, tá? Acho que vocês viram esse cálculo numérico, né? Eu geralmente chuto 0, tá? Porque o x real sempre vai estar entre 0 e 1, né? Sempre vai estar entre 0 e 1. Sempre um vai ser sempre um vai ter sentido físico e outro não vai ter sentido físico, tá? Compreenderam essa parte, pessoal? Pessoal, beleza. E nesse sentido, com a segunda equação, veja que todos esses valores também a gente tem, FCD, BWD são os mesmos aqui, né? Que a gente já predefiniu. O x sobre d a gente acaba de encontrar, né? E esse cara aqui de baixo é a tensão de escoamento do aço, que também a gente vai predefinir. A gente tem basicamente duas opções no mercado, que é o CA50 ou o CA60, tá? A gente comenta isso posteriormente com vocês. Não sei se eu já comentei. Acho que já, quando eu falei do material, né? Acho que já comentei com vocês. Mas o CA50, esse cara, o FYK, né? Característico, é 500 MPa. E se for o CA60, o FYK é 600 MPa. Lembra que FYD vai ser o FYK dividido por 1,5. Portanto, nesse caso aqui, eu adotei o CA50, né? Então, estou utilizando aqui o FYK de 500 MPa.
A gente pode simplificar no curso, tá, pessoal? E admitir que sempre vamos utilizar o CA50, tá? No dia a dia de projeto, eu particularmente só uso no dimensionamento CA50. Se eu for utilizar CA60, vai estar a favor da segurança, né? Então eu não me preocupo muito com isso. Mas não estou dizendo que é o certo, estou dizendo que é uma forma de simplificar o processo, né? Adotamos os valores aqui, ó, que a gente comentou, né, de parâmetros de dimensão. Encontramos a altura útil aproximada, tá? E com isso, nós calculamos o x sobre d, de 0,34, ou seja, 34% da seção. Isso significa o quê? Que 34% da seção está comprimida. Ou seja, 35% da área útil. Se eu pegar aqui, ó, a minha viga, que é 30 centímetros, né? Vou desenhar. Pegar a minha viga aqui, né? Vamos supor que ela. Me esqueci qual é a dimensão dela. 14 por 30. Então ela é 14 por 30. Né? Só que eu estou estimando aqui que a altura útil é 27, beleza? Então, estou imaginando aqui que as minhas barras de aço vão estar aqui, o centroide das minhas barras de aço vão estar aqui. Tá? É um chute inicial, tenho que verificar isso depois. Tá? Mas estou imaginando que ela é 27 aqui. Então, o que eu tenho, esse resultado que eu achei é o seguinte, olha. Que 34% da minha seção está... 34% da área útil do meu concreto está comprimida. Está comprimida. Beleza? O que é que significa isso? Significa que essa altura aqui, esse X, certo? Vai ser 34% de 27, já que isso aqui é uma seção retangular, né? Então, X vai ser igual a 0,34 vezes 27, que me dá 9,18 centímetros. 9,18 centímetros. Né? Portanto, a minha área comprimida, perdão, minha área comprimida vai ser igual a 9,18 multiplicado por 14 centímetros. Né? Tudo centímetros. Então, eu tenho uma área comprimida aqui, 9,18 vezes 14, eu tenho 128 centímetros e meio quadrados, né? 128,5 centímetros quadrados. Beleza? Agora, isso daqui é se eu considerar a área toda. Aí, talvez vocês se percam aqui, né? E imagina, olha, então a resultante de concreto vai ser essa área comprimida multiplicado pelo FCD. A resposta é não, tá? Porque se lembra, para fazer o equilíbrio, a gente disse o seguinte, olha, para considerar a seção retangular, como eu estou fazendo aqui, a gente disse que a altura da região comprimida vai ser 80% de X, e não o X todo, né? Se lembra que a gente olhando de lado aqui, né, a seção, a gente tinha o diagrama que era retângulo e parábola. Se lembra, pessoal? Parábola retângulo, né? E esse seria a posição do meu X. A gente faz uma simplificação para uma seção retangular, certo? Em que a altura é 0,8 de X. Portanto, além disso, a minha tensão máxima aqui de concreto não é o FCD, é 0,85 de FCD. Né? Portanto, a resultante de concreto, eu posso calcular aqui, né, reversamente, vai ser a minha área comprimida, multiplicado por 0,8. Esse 0,8 é para multiplicar primeiro a minha altura, né? Aí eu posso já multiplicar também a área, não tem problema nenhum. Multiplicado pelo 0,85 de FCD. Ok? Então, essa aqui é a minha força de compressão no concreto, que vai ser igual à força no aço,
né? Portanto, a área de aço a gente está obtendo a partir justamente daí, das nossas equações. Consegue entender, pessoal, o que a gente está fazendo as contas? Mas veja, o x sobre d ser 0,34 quer dizer que 34% da minha seção está comprimida. Parte dela está na sua intensidade máxima, retangular, parte dela está formando uma parábolazinha, tá? Porém, 34% da minha seção está comprimida. Compreende? Beleza. Ok. Então, com RC, que é esse cara aqui em cima, ó, tá? Esse é o RC. Quando eu faço D vezes que si, é o meu X, tá? D vezes que si é o meu X. É esse cara aqui. Quando eu multiplico por BW, eu tenho a minha área comprimida. Portanto, esses dois aqui multiplicados por BW, isso aqui é a minha área comprimida, tá? Óbvio. Aí eu multiplico por 0,8, 0,85, que dá 0,68, tá? Mas esse cara aqui é resultado concreto. Eu posso até calcular aqui. Aqui é a minha resultante concreta. Eu tenho aí, ó, uma força total atuando de 156 kN. E essa vai ser exatamente a força atuante também no aço. Então, se eu dividir essa força pela tensão no aço, eu vou obter a área que eu preciso de aço, né? É assim que a gente faz a conta. Óbvio que isso daqui é uma área, né? Eu não coloco área na minha viga, eu coloco barras de aço, né? Eu tenho barras de aço padrão, né? E eu preciso transformar essa área de aço aqui em quantidade de barras e diâmetro de barra, tá? Em que a gente vai fazer, tá? A gente vai fazer, mas eu não vou, eu vou até, estou pensando aqui, não vou fazer agora não, vou fazer só na próxima aula, tá? Hoje eu quero focar, vamos parar por aqui, tá? Mas isso daqui vai se converter em quantidade de barras, tá? Vai ser 2 barras de 10 milímetros, vai ser 3 barras de 16, não sei. A gente vai calcular, isso aqui a gente vai transformar em quantidade de barras, tá? Que é o que a gente efetivamente vai botar na nossa viga. Agora, o que eu queria falar com vocês é que não precisa ser exatamente esse processo. Eu posso ter casos diferentes, problemas diferentes a resolver, mas eu posso resolver com essas mesmas duas equações, tá? Por exemplo, eu posso ter uma obra já executada. Presta atenção, eu posso ter uma obra já executada. E vai ter lá uma viga, tem lá uma viga já executada. Essa viga, presta atenção, essa viga já tem uma dimensão feita, certo? Já tem uma dimensão pré-definida, certo? Não sei qual a dimensão, mas pode ser qualquer uma. Beleza? Já tem uma dimensão. Já tem um FCK, porque ela já está executada. O FCK é conhecido. Tá? Porém, eu quero saber o quanto. E essa viga também já tem barras de aço aqui. Para a gente chegar. Tudo bem, vamos ver. Vamos supor que eu tenha 2 barras de. A gente vai precisar de alguns conhecimentos extras para resolver esse problema, tá? Mas eu vou passar esse conhecimento aqui à medida que a gente vai resolvendo. Então, existe a obra, né? Essa viga tem uma certa resistência, porém, a obra, a edificação vai mudar de utilização. Por exemplo, foi dimensionado para um ambiente residencial e vai ser utilizado como uma academia de ginástica, por exemplo, uma academia, né? Para botar peso, não sei o quê, ou seja, a carga acidental aumenta, né? A carga que vai estar atuando aumenta, portanto, os esforços tendem a aumentar proporcionalmente. E aí, nesse sentido, o meu desafio aqui pode ser, olha, quanto de momento fletor essa viga do jeito que está resiste?
Primeiro, se eu souber quanto de momento fletor essa viga resiste, essa viga do jeito que está aí exatamente, eu posso saber, comparar com o momento adicional que vai ter na estrutura e ver se sem reforço é possível ela passar. Ou, se não passar, eu posso pegar as diferenças do momento, né, do momento solicitante que vai ser maior, quanto o total que ela resiste, e dimensionar o reforço só para esse a mais, né? Só para esse esforço a mais. Posso fazer isso? Então, pode ser que eu tenha o desafio aqui de calcular o momento fletor resistente. Opa, momento. Fletor resistente dessa viga. E nesse sentido, a minha incógnita vai ser esse cara aqui, ó. Tá? E não mais o que se. Então, eu preciso escolher um X sobre D máximo, limite, né? Para que essa minha viga passe, né? Passe. Ok? Ou, no caso, achar o X sobre D a partir dessa equação, né? Então, eu acho o X sobre D a partir dessa equação e coloco o X sobre D nessa outra e acho quem é o momento fletor. Tá? Agora, existem limites para esse X sobre D normativos, tá? Então, não posso também utilizar qualquer X sobre D. Vale destacar isso. Tá? A gente vai fazer esse exemplo, mas eu vou precisar passar alguns conhecimentos aqui. A gente vai precisar falar sobre essa parte de domínios primeiro, antes de resolver ele. Mas hoje mesmo a gente resolve essa situação, tá? Essa situação. Outra situação que a gente tem, que pode ocorrer aqui, que a gente pode trabalhar diferentemente nessas equações, é o seguinte. Existem várias situações, tá, pessoal? Estou dando aqui situações que eu estou lembrando aqui de cabeça, já precisei, né? Mas ver, vamos supor que eu tenha um momento fletor, né? Geralmente isso vai acontecer para estruturas simples e isostáticas, perdão. E eu tenho um limite de altura, tá? A minha arquitetura não permite uma altura muito grande. Ou o meu arquiteto chega e pergunta, olha, qual a altura mínima aí que você consegue trabalhar com essas vigas? Então, eu vou pegar o meu momento existente, né, o momento máximo de todas as vigas de um pavimento, por exemplo, pegar o maior dos momentos, e vou verificar, calcular qual a altura, por exemplo, mínima que eu poderia ter. Né? Para isso, eu precisaria conhecer quem é o FCD e o BW, tá? E precisaria também conhecer quem é o X sobre D, né? E o momento. Nesse caso, quem seria a minha incógnita seria o D. Né? Então, eu estaria achando uma altura útil mínima para que a minha armadura, para que a minha estrutura resista a um determinado momento fletor. Tá? A minha viga resiste a um determinado momento fletor. Né? Então, eu só estou mostrando, pessoal, essa primeira parte da aula é só para mostrar que a gente tem como trabalhar com essas duas equações de diversas formas. Não é algo linear. Tá? Não é algo que é sempre assim. O importante é vocês conhecerem as equações de equilíbrio, saber de onde vêm as equações de equilíbrio, tá? E manipularem elas à medida que o problema exigir, né? Da forma que o problema real, seu problema real, existir. Beleza? Vamos fazer um exemplo desses dois também, tá? Desse segundo também. Mas para isso a gente vai precisar conhecer um pouco sobre domínios de ruptura, que eu vou explicar agora. Beleza? Opa, tá abrindo? Cadê? Poxa. Bom, os domínios de deformação ou de ruptura, pessoal, estão ilustrados aí nessa figura. Tá? Vocês podem estar se assustando agora nesse momento,
com tanta linha, não está sabendo o que está acontecendo aí, mas vamos explicar direitinho até vocês entenderem. Tá? Isso é extremamente importante. Isso tem o X sobre D, a posição da linha neutra está diretamente relacionado à forma de ruptura da viga. Certo? Então, a gente tem força de compressão atuando no concreto e a gente tem força de tração atuando no aço, usualmente, tá? Usualmente. Vale destacar que a gente pode também ter compressão no aço, né? Mas isso aí vai ser o próximo conteúdo. Esse é o próximo conteúdo. Ok. E aí, admitindo isso, né, que a gente tem força de compressão no concreto e força de tração no aço, veja, a ruptura de um elemento de concreto armado na flexão pode se dar de duas formas. Ou o concreto não pode não resistir a essa compressão, ou o aço pode não resistir a essa tração. Então, veja, uma viga de concreto armado pode romper de duas formas diferentes. Né? Vai ser raro ela romper exatamente, o concreto romper ao mesmo tempo do aço. Geralmente o que ocorre é ou o concreto rompe primeiro, ou o aço rompe primeiro. Quanto mais próximo do equilíbrio, né? Quanto mais próximo essas rupturas estiverem, né? Mais balanceado está o dimensionamento da sua viga, né? Nem muito concreto você está colocando, nem muito aço você está colocando também. Mas a situação, a verdade é que usualmente um dos dois rompe primeiro, tá? Ou o aço ou o concreto. Como é que a gente sabe qual vai romper primeiro? Tá? O objetivo todo dessa avaliação de domínios é justamente saber como a minha viga vai estar rompendo. Se vai estar rompendo por alongamento excessivo do aço ou se vai estar rompendo por encurtamento excessivo do concreto. Beleza? Então, esse é o objetivo. De cara, eu passo o objetivo para vocês. Conhecendo os domínios de deformação da seção, tá? Isso aqui é deformação da seção, já adianto logo. Ok? Domínio de deformação da seção transversal. A gente sabe se o que vai romper primeiro é o concreto ou o aço. Isso é extremamente importante, tá, pessoal? Isso é de extremamente importância. Além disso, a gente sabe se no momento da ruptura o aço deforma o suficiente, né, para avisar antes da ruptura. Eu vou explicar melhor esse conceito posteriormente, mas basicamente a gente precisa garantir um nível de dutilidade do nosso elemento estrutural, tá? E o que é que garante isso? Veja, a viga tem que se deformar bastante antes de romper, tá? A gente tem que garantir isso. A gente tem que permitir que antes da ruptura a viga se deforme o suficiente para que, caso ela esteja próximo da ruptura, ela comece a fissurar os elementos construtivos, né? Ela avise para o usuário daquela edificação que algo está errado, né? Que algo está errado. E que não cause, então, portanto, uma ruptura brusca, né? Então, dutilidade está inversamente relacionado com a fragilidade. Uma estrutura frágil não é uma estrutura fraca, tá? Não é uma estrutura pouco resistente. Uma estrutura frágil é aquela que rompe de modo brusco. Tá aqui, bonitão, né? Funcionando direito a edificação e de um dia para o outro rompe, né? A gente não quer isso. A gente não quer esse tipo de ruptura brusca, tá? Portanto, a gente quer uma estrutura dútil. Uma estrutura dútil é uma estrutura que vai se deformar bastante antes da ruptura. E quando uma viga, por exemplo, deforma bastante, ela vai fissurar o alvenaria que está embaixo, vai fissurar forro, vai dar na cara, pessoal. Vai deformar lá, sei lá, 5 centímetros, 4 centímetros. A pessoa vai ver que algo está errado, né? E vai poder tomar providências antes que venha realmente a acontecer a ruína, né? Então, esse é um objetivo nosso também. A gente não precisa dimensionar apenas para ela resistir. A gente não é suficiente a gente dimensionar apenas para ela não cair, tá?
a gente tem que dimensionar que para quando ela estiver chegando próximo da ruptura, se for o caso, um evento excepcional, ela avisa, a estrutura avisa. Tá? Então, isso é um conceito fundamental que vocês precisam entender. Tá? Isso está diretamente relacionado à utilidade e está diretamente relacionado à forma de ruptura da viga. Por quê? A ruptura relacionada ao concreto, certo? É brusca. É brusca. Se eu tenho uma viga de concreto simples, ela pode até resistir, certo? Um determinado nível de esforço. Eu mostrei para vocês que o concreto tem uma certa resistência à tração e até chegar ao momento de fissuração, lá o estádio 1, se lembra? Até chegar entre o estádio 1 e o estádio 2, o concreto resiste. O concreto resiste. Então, uma viga de concreto simples consegue resistir a algum esforço. Porém, se por acaso esse esforço ultrapassar o limite, a viga rompe de vez. Não tem conversa, tá? Não tem conversa. Então, concreto, ruptura de concreto, tanto na compressão quanto na tração, está diretamente relacionada a rupturas bruscas, rupturas frágeis, tá? Já o aço é um elemento extremamente dúctil, né? Então, é o elemento que traz a dutilidade do material, é justamente o aço. Ou seja, o aço é que vai permitir que a viga se deforme bastante, né? Fissure, ultrapasse o estádio 2, se deforme até o momento da ruptura. Beleza? É o aço que permite isso. Porém, por incrível que pareça, é o oposto. Se eu colocar para uma mesma seção muito aço, eu vou explicar isso com mais calma, mas vai ter o efeito contrário que eu quero. Porque se eu colocar muito aço, a ruptura vai com certeza ficar no concreto e, portanto, ela vai ser brusca, né? Então, se eu quero que a ruptura seja no aço, eu preciso deixar o aço bastante equilibrado com o concreto em cima, de forma que ele se alongue bastante antes da ruptura. Né? Se eu entupo de aço, por exemplo, eu preciso de 2 barras de 10, coloco 5 barras de 10, 6 barras de 10, aquele meu aço vai se deformar 3 vezes menos. E o aço se deformando 3 vezes menos não vai avisar para a gente que a viga está entrando em modo de falha. Tá? Então, esse é o conceito da coisa. Não sei se vocês conseguem compreender. Ou se está muito vago, porque essa é só a primeira parte. A gente vai comentar aqui sobre cada domínio vocês, e o objetivo é que vocês entendam. Né? Tá? Ok. Então, dito isso, numa viga de concreto armado, pode romper no concreto e pode romper no aço. Tá? Rompendo no aço, a gente garante que é uma ruptura dúctil. Tá? Mas também há situações em que há ruptura no concreto e mesmo assim a gente aceita uma dutilidade de limite. Né? Ou seja, é aceitável aquela dutilidade. Porém, se a resistência do concreto lá em cima fica muito inferior à do aço embaixo, né? Tracionando, né? Que pode ser inverso, tá? Pode ser inverso, porque aqui na minha cabeça sempre está momento positivo, mas pode ser o inverso, não tem problema nenhum. Mas se a resistência do concreto ficar muito menor do que a do aço, né? O que vai acontecer é que o concreto vai romper e o aço nem vai sentir, nem vai deformar, e, portanto, a ruptura vai ser brusca. E nesse sentido, a gente percebe que a ruptura do concreto armado não está relacionada a forças, tá? Aquelas resultantes RC e RS, não é isso. A ruptura do concreto armado não está relacionada a forças, e sim a deformações, tá? Então, o concreto não rompe quando se atinge o FCD, né, aquele 0,85 do FCD. O concreto rompe quando ele chega a uma deformada de 2 por mil ou 3,5 por mil. No caso aqui da nossa flexão é 3,5 por mil. Então, esse cara aqui é para o caso de compressão simples, tá? Só compressão. Tá? E esse cara aqui é no caso de flexão. Tá? Ou flexo-compressão ou flexo-tração. Tá? Cara, é o cara do flexo, tem envolvido aqui flexão. Né? Por que essa diferença? Porque o concreto rompe na compressão com 2 por mil e rompe na flexão com 3,5 por mil. Ora, porque na compressão, a gente tem aqui uma seção olhando de lado, tá? Se eu aplico uma força aqui, tá? Normal de compressão, todas as minhas
todos os meus pontos, todas as minhas fibras de acessão vão se deformar por igual, certo? Vão se deformar por igual. É como se eu estivesse empurrando, né, no centro de gravidade e ela se deforma por igual. E nesse sentido, toda a seção vai estar se deformando, certo? Então, quando toda a seção está se deformando, o meu limite é 2 por mil, porque aí vai chegar mais rápido a ruptura. No caso da flexão, né? No caso da flexão, por exemplo, que é uma flexão positiva, a minha deformada ela vai ser nesse sentido. Eu tenho aqui deformada de tração, tá? E aqui eu tenho a deformada de compressão. Porém, você vê que a deformada de compressão varia com a altura. Apenas aqui no topo está chegando na deformação máxima, né? O restante aqui, ó, não está na deformação máxima, não é isso? E nesse sentido, o concreto na compressão aqui vai resistir mais, porque apenas algumas das fibras, alguns dos pontos materiais da minha viga é que chegaram no limite, no limite aqui de 3,5 por mil. A média, se você pegar a média desse triângulozinho aqui deformado, né, vai dar próximo dos 2 por mil. Né? E por isso que, vai depender, né, mas vai dar próximo dos 2 por mil. E por isso que na flexão é permitido que a fibra máxima se deforme um pouco mais do que na compressão. Conseguem visualizar isso, pessoal? Beleza. Perceba que a gente está dimensionando aqui a viga flexão. Então, portanto, o nosso foco aqui vai ser o 3,5 por mil, né? Esse cara aqui, 2 por mil, você vai se preocupar mais quando você tiver uma seção comprimida, no caso, um pilar, por exemplo, tá? A gente vai se preocupar aqui com o 3,5 por mil aqui nessa disciplina. Tá? E o que é essa figura? Perdão. E o aço que está aqui embaixo, ó, tá? Aqui em cima seria a deformação do concreto, tá? A gente está imaginando aqui uma flexão positiva, tá? Então, portanto, aqui em cima seria um deformado de compressão do concreto, beleza? E aqui seria o alongamento do aço. Então, essa linha aqui, ó, seria a posição do aço, tá? Exatamente a posição do aço. Então, se a deformada limite do concreto é 3,5 por mil, a do aço já é 1%, né? Ou 10 por mil. Tá? Ou seja, se consegue se deformar 3 vezes mais aí do que o concreto, né? Então, claramente, ele antes da ruptura. Então, claramente, o aço é mais dúctil do que o concreto. Tá? Mais dúctil do que o concreto. Então, esses domínios de deformação vão ser justamente os limites que eu tenho de deformada, seja no encurtamento do concreto 2 por mil ou 3,5 por mil, ou do meu aço aqui na tração 10 por mil. Beleza? E o que é esse desenho propriamente dito? Vejam, essa linha aqui, ó, tá? Que era o bom era ter em outra coisa aqui, mas essa minha linha aqui, deixa eu até ver se eu consigo, porque eu não vou conseguir traçar uma linha reta aqui. Eu não vou conseguir traçar uma linha reta aqui. Tá? Mas essa minha linha, tá? Aqui, ó. Imagine que é a seção de concreto armado, seção da viga, antes da deformação, tá? Antes da deformação, ou seja, a minha referência, a origem, né? Antes de eu aplicar o momento fletor nessa minha viga e os esforços de forma geral, né? Essa região aqui, essa forma é como a minha seção estava, né? Retinha na vertical, tá? Aí é como se eu tivesse a minha viga, ó, vindo para cá, tá? E a minha viga vindo para cá, né? Olhando de lado, tá? Tô olhando de lado aí a minha viga, tá? Tá? E os meus esforços estariam atuando desse lado aqui, né? Eu teria esforço normal de compressão de tração e teria o momento fletor aqui. Essa figura aqui ilustra uma flexão positiva. Tá? Esses domínios servem tanto para flexão simples quanto para flexão composta. Tá? Então, lá em concreto 2, o professor vai trabalhar também com vocês com essa questão de domínios. Tá? Lá vai ser mais importante ainda. Tá? Lá vai ser mais importante ainda. Mas vocês estão conseguindo visualizar até agora, pessoal? Entendeu que isso aqui é a minha viga,
tá? Eu vou ter o aço aqui, ó, tá? O aço vai estar aqui, beleza? E essa minha região aqui de cima está comprimindo, tá? Vocês conseguem visualizar isso aí, né? Perceba que se eu empurro essa minha linha vermelha aqui que eu pintei, né? De forma uniformemente, né? Melhor dizendo, uniformemente, ou seja, se eu aplicar só a compressão aqui, né? Se eu aplicar só a compressão, veja que essa minha seção sai daqui e vem para cá de forma uniformemente, né? Tá? Essa linha eu estou chamando de linha B, tá? Essa minha linha aqui, vertical aqui, de compressão uniforme, eu estou chamando de reta B, tá? Se eu aplicar o oposto, se eu aplicar só esforço normal de tração, deixa eu apagar aqui esses esforços. Se eu aplicar só esforço normal de tração, o que acontece? A minha seção vai sair daqui, né, para cá, tá? Uniformemente também, tá? Uniformemente também. Agora percebam que eu teria que ter aço aqui também, né? Então vê que aqui também tem outra linha de aço. Esse aço seria utilizado no caso da flexotração ou tração pura, né? Então, se for tração pura, apenas os aços vão estar trabalhando, esse de baixo e esse de cima. Tá? Vai lembrar que esse aço também pode trabalhar na compressão, tá? Mas a gente vai ver só na próxima aula. Vocês conseguem entender, pessoal, que a reta A e a reta B são os limites máximos que eu posso ter numa tração pura ou numa compressão pura da minha seção? Ó, em termos de compressão pura, né, se eu não tiver aço comprimido, o encurtamento vai ser aqui 2,5, 2 por 1000, porque após isso o meu concreto vai romper. Na verdade, se o meu aço também tiver aqui com aço de compressão, vai acontecer da mesma forma, tá? Chegou em 2 por 1000 aqui, a minha seção vai romper, porque o concreto vai romper, tá? Então, essa minha reta B aqui está diretamente relacionada à ruptura do concreto, tá? Em 2 por 1000. Partiu disso daí, rompeu. Não tem como a seção na compressão uniforme, na compressão pura, passar dessa seção. Da mesma forma que não tem como uma seção com tração pura passar à esquerda aí dessa reta A. Vocês conseguem entender isso, pessoal? Que aí são os meus limites para tração e compressão pura? Além disso, a seção já rompeu, tá? A seção já rompeu. Consegue visualizar? Ninguém? Bom, também ninguém disse que não, então vamos passar, né? Perceba que cada uma dessas retas, tá? Reta A, reta B e qualquer uma dessas outras aqui, na verdade, qualquer coisa entre a reta B e a reta A, vale destacar que eu vou colocar um pouquinho aqui além da reta B para o caso de flexão, tá? Perceba que o meu limite aqui é reta B aqui embaixo e faz isso aqui. Esse é o meu limite de deformação, tá? Em termos de compressão, esse vai ser o meu limite máximo, tá? Em termos de tração, esse daqui vai ser o meu limite máximo, tá? Não tem como minha seção passar daí. Passou daí, rompeu, tá? Seja na tração, seja na compressão. Mas, independente do tipo de esforço que esteja atuando nela, tá? Qualquer coisa que tiver entre essas deformações, entre essas linhas limites, tá? Vai ser a minha situação de deformada final da minha viga, tá? Situação final de deformada da minha viga. Vai ter que estar entre isso daí, senão quer dizer que significa que ela rompeu, tá? E, então, portanto, por exemplo, a minha seção de ruptura pode estar qualquer forma aqui, tá? Opa, perdão. Tá. A minha seção de ruptura pode estar assim, ó, tá? Por exemplo, né? Nada impede. É uma reta. Agora só tem que ser reta, né? Porque se lembra, a gente está levando a hipótese, né? Que a minha seção que era plana antes do esforço, depois que eu apliquei o esforço, ela continua plana, só girou ou deslocou, né? Ou transladou ou rotacionou, tá? Então, portanto, a minha seção que era plana pode translacionar para a reta A, pode translacionar para a reta B, ou pode girar, né?
E também pode ter uma composta, né? Pode transacionar um pouco e girar um pouco também, tá? Também é possível. Nesse sentido, qualquer reta aqui que ligar a fibra comprimida à fibra tracionada estará descrevendo como a minha viga está entrando em ruptura, tá? Ela vai me revelar a forma como a minha inclinação da seção está no momento da ruptura, vai revelar como a minha viga está rompendo, tá? Se está rompendo pela compressão do concreto ou se está rompendo pela deformação, pelo alongamento do aço. Poxa, vou descartar aqui. Tá. Ok. E aí eu tenho o que a gente chama de domínios de ruptura, tá? Eu tenho o domínio 1, tenho o domínio 2, tenho o domínio 3, domínio 4, 4A, 5, né? E só. Beleza? Então eu tenho todos esses domínios de ruptura. Domínios de ruptura. Se a minha reta, o que significa isso? Se a minha reta estiver dentro desse domínio 1, quer dizer que ela vai ser... Perdão, se essa minha reta estiver assim, quer dizer que ela vai estar dentro da... Se a minha seção depois deformada estiver assim, como essa reta, quer dizer que a minha deformada está no domínio 1. Se a minha seção estiver após deformada, né, no momento da ruptura, inclinada assim, por exemplo, ela está dentro do domínio 2. Né? Se a minha seção estiver deformada assim, por exemplo, né, ela vai estar no domínio 3. Isso é tudo reto, né? Porque eu não estou conseguindo desenhar aqui reto. Se tiver aqui, ela vai estar dentro do domínio 4. Tá bom? Se tiver assim, por exemplo, ela vai estar no domínio 5. Tá bom? E como é que eu sei como é que a minha seção vai estar ao final do dimensionamento? Justamente pela posição da linha neutra. Perceba que cada uma dessas linhas que eu desenhei cruza a seção original, ou seja, tem deformada zero, né? Deformada zero significa posição da linha neutra, tá? Em uma altura diferente aqui, ó. Né? Ou seja, a minha altura, a minha posição da linha neutra está variando à medida que eu vou evoluindo nos domínios. Portanto, conhecendo a posição da linha neutra, a gente sabe qual domínio a minha viga vai estar. Qual domínio a minha viga vai estar. Beleza? E conhecendo qual domínio a minha viga vai estar, eu sei qual forma de ruptura ela vai ter. Porque, veja, se a minha seção está aqui, ó, no domínio 2, o que está acontecendo? Né? O aço já chegou na sua deformada limite, porém, o concreto ainda não chegou na sua deformada limite. Está entre deformada 0 e deformada 3,5 por mil. Beleza? Eu posso ter uma reta com inclinação aqui, ó, chegando aqui em deformada 0, como essa reta preta, né? Até com deformada 10 por mil até 3,5 por mil. Né? Se a minha posição da linha neutra estiver dentro desse carinha aqui, ó, dentro disso daqui, significa que a minha ruptura será no aço, porque o meu concreto ainda não chegou na sua deformada limite, a não ser justamente aqui, ó, na intersecção do domínio 2 por 3. Perceba que a intersecção, se a minha seção estiver exatamente entre o domínio 2 e 3, com essa inclinação perfeitamente aqui, ó, onde está a linha preta, tá? Significa que o meu aço e o concreto chegaram na ruptura ao mesmo tempo, né? Ó, o concreto chegou em 3,5 por mil e o meu aço chegou em 3,5 por mil, mas isso é raro de acontecer, tá? Isso é raro. Pode acontecer? Pode, mas é raríssimo de acontecer. Beleza? Já, caso a minha inclinação, caso a minha seção esteja inclinada dessa maneira aqui, como está estou mostrando aqui com o mouse, tá? A minha seção estaria no domínio 3, né? Eu estaria no domínio 3 de deformação. A minha posição da linha neutra estaria entre esse ponto e esse daqui, tá?
E o meu aço, perceba que o meu concreto chegou ao limite de deformada, porém o meu aço não chegou no limite de deformada. Está entre a deformação de escoamento e a deformação última. Tá? Vale destacar que o que é isso de deformação de escoamento? Perdão, deformação de escoamento, lembra lá do diagrama simplificado, tensão, deformação do aço. A gente imagina que o diagrama vai ser uma reta aqui, né? Seguir uma relação proporcional elástica, né? E depois tem o patamar de escoamento, né? Quem é a minha deformação última? É essa daqui, ó, no momento da ruptura. Quem é a minha deformação de escoamento? Essa daqui, quando ela entra no regime plástico, tá? Essa daqui é a minha deformação de escoamento, essa aqui é a minha deformação última. Portanto, se eu estou no domínio 3, o meu concreto chegou no momento da ruptura, porém o meu aço está entre a deformação de escoamento e a deformação última. Portanto, ele vai estar aqui dentro do patamar, né? Em algum ponto aqui do patamar ele vai estar. Estão conseguindo acompanhar, pessoal, a ideia da coisa? Como é que a gente avalia? É importantíssimo isso aqui, pessoal. Tá? Veja que se a minha seção está aqui no domínio 1, ó, significa que a posição da linha neutra não está cruzando a seção. Olha que interessante. Né? E nesse sentido, eu não tenho flexão simples. Né? Nunca numa flexão simples vai ser possível isso aqui. Então, o domínio 1 sempre está associado a tração pura ou flexotração. Tá? Flexotração. Eu falei para vocês que aqui o nosso curso a gente vai trabalhar com flexão simples e reta, certo? Então, portanto, domínio 1 está fora do domínio da nossa disciplina, tá? Está fora do escopo da nossa disciplina. Isso vocês vão trabalhar lá em concreto 2, quando for trabalhar com flexão composta, tá bom? Consegue visualizar isso, pessoal? Que nunca será possível uma seção que está no domínio 1 ser uma flexão simples e reta. Nunca vai poder ser. Tá? Nunca vai poder ser. Veja, numa flexão simples e reta, eu só tenho momento fletor atuando, não tem esforço normal. Então, portanto, as tensões de compressão têm que se equilibrar com as tensões de tração. Então, e para isso acontecer, eu tenho que estar com a linha neutra cruzando a seção. Senão, não tem como acontecer isso aí. Não tem como se equilibrar as tensões de compressão e de tração. Porque se só tivesse tensão de tração, se só tiver deformação de tração, só tem tensão de tração. Então, portanto, não se equilibra a seção na flexão, tá? É impossível. A não ser que tenha um esforço normal. Aí, se tiver um esforço normal de tração, aí sim isso é possível. É possível que a resultante das tensões não seja nula, né? Vai ser uma resultante com valor equivalente ao da normal aqui. O somatório dessas tensões vai dar exatamente o esforço normal. Consegue visualizar? Perceba que se a minha seção não cruza também a seção aqui na parte da compressão, ou seja, domínio 5, a domínio 5 não cruza a minha seção. Não tem linha neutra também, porque está tudo comprimido. Tá? Então, o domínio 5 e a reta B estão diretamente relacionados à compressão pura e a flexocompressão. Não pode ter flexão simples aqui. Tá? Agora, veja, é importante o que eu vou dizer agora. Presta atenção. No domínio 1 e no domínio 5, é impossível ter flexão simples reta. É impossível que uma flexão simples e reta nos leve a uma seção de ruptura, né, uma deformação, um domínio de deformação 1 e 5. Porém, tá? Flexão composta pode estar em qualquer um dos domínios. Tá? Não quer dizer que a flexão composta estaria limitada a 5 e ao 1. Tá? Eu posso ter uma flexão composta no domínio 3. Eu posso ter uma flexão composta no domínio 4. Vai depender da ordem de grandeza do esforço normal e do momento fletor. Perfeito? Então, assim, flexão simples, eu estaria sempre entre domínio 2 e domínio 4. Porque a minha seção, depois de deformada, tem que cruzar a linha neutra. Perdão.
A minha linha neutra tem que cruzar a seção na flexão simples. Porém, na flexão composta, eu posso ter cruzando ou posso não ter cruzando. Então, portanto, pode estar dentro do domínio 1 ao 5. Beleza? Por isso que lá no esse é um dos motivos porque lá em concreto 2, essa parte de domínios vai ser extremamente importante. Então, por favor, não me façam passar vergonha, professor Jackson, tá? Estou passando, aqui em flexão simples, eu poderia dar em 10 minutos de conteúdo só para cumprir tabela, porque em termos de dimensionamento prático, isso não vai fazer muita diferença. Vai fazer diferença mais para conceitualmente, né, para vocês entenderem como está rompendo a viga. Porém, isso aqui é essencial para concreto 2. Eu quero que vocês cheguem lá preparados, só para uma revisãozinha que ele der. Tá? E para algo mais que ele vai falar nos domínios 1 e 5, que eu não vou comentar aqui, tá? Sobre domínio 1 e 5. Beleza? Mas vocês precisam entender essa figura, precisam visualizar essa figura e compreender o que é que ela está falando. Tá? Deixa eu apagar tudo aqui. Então, a partir quando eu souber como está se deformando a minha seção, né? E como é que eu sei como está se deformando a minha seção? Pela posição da linha neutra, né? Então, por exemplo, se a minha linha neutra deu aqui nesse ponto, então eu vou admitir que a minha viga está rompendo, está no domínio 2, então, portanto, ele vai estar ligando esse ponto, tá? A esse daqui. Tá? Então, chegou a uma deformação que eu não conheço, a deformação do concreto, tá? Porém, eu conheço a deformação do aço. Isso vai ser igual a 10 por 1000. Tá? E essa é a posição, ó, esse cara aqui é o meu X, tá? Esse cara é o meu X. Opa. Esse cara é o meu X. Tá bom? Nesse sentido, eu sei que essa minha viga estaria rompendo no aço, portanto, eu estaria tranquilo quanto a dutilidade, né? Eu sei que ela vai deformar, o aço vai deformar bastante, vai fissurar bastante a viga antes de romper, né? Então vai avisar a ruptura. Já se minha seção, por exemplo, já se a posição da minha linha neutra for muito abaixo, deixa eu colocar com outra cor. Já se a posição da minha linha neutra for muito abaixo, vamos supor aqui, tá? Quer dizer que a minha viga aqui, ó, está rompendo no domínio 4, tá? A minha deformação do concreto eu conheço, vai ser a que vai chegar no limite, tá? E a minha deformação do aço, portanto, eu teria que calcular, tá? Deformação no aço de tração eu não sei, teria que calcular, tá? Porém, eu vejo aqui claramente que quando eu estou no domínio 2, essa deformada é muito pequena, certo? Então, o meu concreto vai estar rompendo e com o aço deformando muito pouco. E se o aço deforma muito pouco, ele não avisa antes da ruptura. A minha viga vai ter uma ruptura frágil, considerada frágil. E qual é o limite? Qual é o limite que a gente coloca entre ruptura frágil e ruptura dupla? A gente tem que colocar, a gente tem que dizer, olha, eu preciso garantir uma certa deformação mínima do aço. Eu preciso garantir uma deformação mínima do aço para dizer se ela é dúctil ou frágil. Concorda comigo, pessoal? Então, eu preciso de um parâmetro. Preciso de um parâmetro. Beleza? E qual é esse parâmetro? A norma vai me dar esse parâmetro. Eu vou abrir a norma daqui a pouco. Mas ela não vai me dar esse parâmetro em termos de deformação do aço. Porque aí dependeria do tipo de aço que a gente está trabalhando. Tá? Se é CA50 ou CA60. Mas ela vai me dar o limite em termos de posição da linha neutra. Então ela vai me indicar, olha, veja que quanto mais a linha neutra está para baixo, quanto maior a linha neutra, menor a deformação no aço. Fica claro isso para vocês, pessoal? Por essa definição que eu estou passando aqui de domínio de deformação, fica claro que quanto maior X, menor a deformada do aço? Beleza? Então, a norma vai limitar a posição da minha linha neutra.
tá? Só que ela vai fazer isso limitando relativamente. Não vai dizer, olha, o X tem que ser no máximo 10 centímetros. Não. Ela vai falar, ó, a relação entre X e D, que é o meu Xi lá, tá? Que eu chamei de Xi, né? Ou seja, a minha posição da linha neutra relativa à altura útil, né? Tem que ser para casos usuais, tá? E eu vou mostrar para vocês que tem algumas diferenças lá na norma. Mas para casos usuais, isso daqui precisa ser menor do que 0,45. Tá? Ou seja, a posição do meu X dividido pela altura útil, lembrando que a altura útil é isso aqui, ó, tá? Distância do aço aqui até a fibra mais comprimida. Então, X sobre D pode ser no máximo 0,45. Ou X tem que ser menor ou igual a 45% da altura útil. Essa é outra forma de ver. Tá? Dá no mesmo, qualquer uma das duas. Ou seja, outra forma de ver é que a minha área comprimida tem que ser menor ou igual à área a 45% da área útil, que a gente tinha comentado no começo dessa aula. Certo? Então, para eu conseguir garantir que essa minha viga é dúctil o suficiente, eu tenho que limitar essa minha posição da linha neutra como sendo 45% da altura útil. E assim é o que a gente vai utilizar no curso, porém eu vou mostrar agora para vocês na norma que tem alguma diferença. Mas ficou claro, pessoal, esse limite, o porquê desse limite e como está relacionado aos limites de deformação, aos domínios de deformação? Beleza? Tá? Então, a gente vai fazer agora também, depois que ver essa questão da norma do limite, a gente vai calcular esses limites do domínio. Veja aqui. Aqui é x igual a zero, né? X igual a zero. Né? X sobre D igual a zero, vamos chamar. Aqui seria x sobre D igual a quanto? A gente consegue calcular isso. Eu vou calcular isso com vocês aqui. Esse x sobre D aqui é quanto? Perceba que se eu conheço os limites, né? Se o meu x, se o meu x sobre D deu entre esses limites, quer dizer que está no domínio 2. Se deu entre esses dois limites aqui, quer dizer que está no domínio 3. E se deu entre esses dois limites, aqui seria x igual a D, né? Aqui seria x sobre D igual a 1. Vale destacar, né? Se ele está entre esses limites, vai estar no domínio 4. Tá? No domínio 4. Então, conhecendo os limites dos meus domínios, tá? E o x sobre D da minha seção, eu consigo determinar em qual domínio está a minha viga no momento da ruptura. E com isso eu consigo determinar se ela é dúctil o suficiente e como é que ela vai romper. Se vai romper no aço, se vai romper no concreto. Isso para pilar, pessoal. Para pilar não, para estruturas com flexão composta. Isso é essencial, porque isso é premissa. Isso é premissa. Para você conseguir dimensionar uma seção flexão composta, você precisa pré-determinar qual a forma de ruptura que vai ser. Então você vai chutar, olha, se for para o aço romper, primeiro, qual é o meu momento resistente? E se for para o concreto romper primeiro, qual é o meu momento resistente? Nesse sentido, o momento resistente da peça vai ser o menor dos dois, né? E aí você vai saber, olha, a peça então rompe primeiro no concreto porque é o que resiste menor momento. Resiste ao menor momento. Então, isso é primordial para flexão composta, pessoal. Para concreto 2, isso daqui vai ser essencial, certo? É essencial, repito. Então, vamos ver aqui a norma, quando nem abri, devia ter aberto. Vou abrir, está na bibliografia. Ok. Deixa eu achar isso, né? Eu não sei de qual não, pessoal. Capítulo, tem que procurar aqui.
Só destacando que quando eu procuro aqui, pessoal, que a gente vai precisar de aula de reforço, de aula extra, né? Aula extra não, aula de reposição, né? Que teve 2 feriados, né? No meio do caminho. Então, esse sábado, já estou marcando com vocês, tá? A partir de 8h30, uma aula de reforço para a gente ver se termina a parte de flexão, tá? Bom, então é aqui, ó, capítulo 14.6.4.3, né? Esse é o tópico aqui, ó. Limites para a redistribuição do momento e condições de dutilidade. Condições de dutilidade. Então, para proporcionar o adequado comportamento dútil em vigas e lajes, serve para vigas e serve para lajes, não serve para pilar. Por que não serve para pilar? Porque o pilar vai estar flexo comprimido, pessoal, né? Usualmente. E nesse sentido, o X sobre D pode até nem existir, pode estar fora da seção X sobre D, né? Pode estar no domínio 5. Mas, para vigas e lajes, né, a posição da linha neutra deve obedecer os seguintes limites. Tá? X sobre D tem que ser menor ou igual a 0,45 para concretos com FCK menor do que 50 MPa, que é o que a gente está simplificando aqui no nosso curso, né? Para concretos entre 50 MPa e 90 MPa, o limite é menor ainda, deve ser 0,35. Tá? Por que acontece isso, pessoal? Já comentei com vocês. Quanto maior a resistência do FCK, ou do concreto, né? Quanto maior a resistência à compressão do concreto, mais frágil ele é. Olha que loucura, né? Essa frase é fenomenal para mostrar a discrepância entre resistência e fragilidade. Não tem nada a ver ser frágil com resistência, tá? Então, quanto maior a resistência do concreto, maior a sua fragilidade. Ou seja, mais bruscamente ele rompe, menos ele se deforma antes de romper. Tá? E nesse sentido, olhando em termos de diagrama, né, eu posso fazer o seguinte, né? É porque isso é importante, pessoal. Eu perco tempo aqui, mas é importante demais. Eu posso ter um concreto extremamente resistente aqui, ó, e ele chega aqui e rompe, tá? E rompe. E eu posso ter um concreto, e o concreto menos resistente, geralmente, né, ele chega aqui, ele é menos resistente, então só chega até aqui, porém ele consegue ter uma deformação maior. Lembrando que essa deformação última que eu mostrei é para concretos abaixo de 50 MPa, tá? Para concretos acima de 50 MPa, a deformação última muda, tá? Muda. Aí você olha na norma depois, quanto seria essa deformação última se fosse o concreto de acima de 50 MPa de resistência de compressão, tá? Então, ó, que a deformação última do verde é maior do que a deformação última do azul, né? Portanto, o verde é mais dúctil que o azul, tá? Então, o concreto azul é mais resistente, porém é mais frágil. Perfeito? Aí, desde materiais, a gente conversou, né, com vocês. Bem importante, tá? Então, como ele é mais frágil ainda, para não ter uma ruptura mais brusca ainda, vamos garantir, então, que o aço se deforme, no mínimo, mais ainda, tá? Que ele se deforme mais. Compreende, pessoal? Beleza? Tem algumas outras variantes também para isso, tá? Isso é se você rodar a estrutura no regime elástico, ou seja, se o seu pórtico for tiver todo baseado na teoria da elasticidade, sem nenhuma plastificação, tá? Caso você plastifique o seu análise estrutural, né, bote rótula ou diminua a rigidez entre as ligações, por exemplo, se você considerar algum nível de plastificação no seu modelo matemático para análise estrutural, tá? Aí esse limite muda, tá? Você tem que fazer essa equaçãozinha aqui para essa situação. Aí vai depender do quanto você está considerando de plastificação. Tá? Que aí não vamos entrar no mérito, não. Tá? Mas tem isso aqui, vocês leem depois, se quiserem, né? Estou aqui para tirar dúvidas depois para explicar o que é isso. Mas confesso que eu não utilizo isso aqui, não. Tá? Meus modelos eu trabalho sempre com o elástico para a obtenção dos esforços. Beleza? Aí a gente chega nessa situação aqui e, mais especificamente aqui para o curso, a gente vai limitar a esse caso aqui. Podemos seguir? Agora eu quero fazer justamente as contas com vocês para mostrar qual a
os limites, né, para de deformação, tá? Para os limites de deformação lá do x sobre d, né? E aí, nesse sentido, vou deixar aberto aí, não tem problema. Eu vou copiar isso, coloca aqui no OneNote. E vou fazer o seguinte, olha. Esse cara eu conheço aqui, tá? Esse cara eu conheço. O x aqui o x sobre d é zero, né, pessoal? Né? Meu x é zero, portanto, x sobre d também é zero, né? É a distância da fibra superior até o ponto da linha neutra. Então, aqui, se a minha linha neutra está no ponto mais comprimido, né? Então, x é zero. Aqui eu não conheço. Vamos focar aqui só nessa região 2, tá, pessoal? Foca aqui só na região 2. Só nessa região 2. Então, eu vou focar, na verdade, só nessa linha aqui, ó. Só nessa linha aqui, ó. Entre o 2 e o 3, tá? Então, vamos lá. Entre os domínios 2 e 3. Limites entre domínios 2 e 3. Tá bom? Vamos lá. Qual seria esse limite, né? Eu quero saber quem é esse cara aqui, ó. Quem é esse x sobre d, tá? E aí eu vou chamar esse cara de x sobre d 2, 3, tá? 2, 3, que é o limite do o limite do domínio entre o domínio 2 e o domínio 3, tá bom? Beleza, vamos raciocinar aqui. É uma reta, né? É uma reta. Portanto, eu tenho aqui a minha seção original. Deixa eu botar aqui, desenhar com a reta de verdade reta. Então, eu tenho aqui a minha reta, né? Antes da deformada. E tenho a minha reta depois de deformada. Eu não vou conseguir, fazer inclinado, eu acho. Vou tentar aqui fazer inclinado. Vamos supor aqui, tá? Vamos supor aqui. Isso aqui. Beleza? Tá. Vamos supor. Então, essa é a original, né? Essa é a deformada. São deformadas. Essa minha deformada aqui embaixo, né? Perceba que, ó, essa é meu limite, tá? Esse é meu limite. Perceba que a deformada aqui embaixo é 10 por mil. Então, isso aqui é fixo, tá? Isso aqui eu sei que é 10 por mil. Isso daqui é a deformada de tração, que é igual a 10 por mil. Tá? E a deformada de compressão aqui? Vai ser quanto aqui, ó? Nesse limite. Também se é fixo, ó, é 3,5 por mil. Então, essa deformada aqui de compressão é 3,5 por mil. Percebam que aqui eu tenho uma relação de triângulos, né? Eu tenho esse triângulo aqui de cima e tenho o triângulo aqui de baixo. E, portanto, se essa distância aqui toda... Vou colocar como outra cor aqui, tá melhor. Se essa distância aqui toda é D, né? É a altura útil, tá? É a minha altura útil. Cadê? Perdi o mouse aqui. Ah, tá aqui sim. Então, e isso daqui é X, beleza? Que é a posição da linha neutra, é justamente o que eu quero, né? Esse X. Isso daqui vai ser D menos X, concorda comigo? D menos X. Então, eu tenho um triângulo aqui, ó, que é 10 por mil por D menos X, e eu tenho um triângulo que é 3,5 por mil e com altura de X. Então, portanto, eu tenho uma relação de triângulos aí, eu posso fazer uma relação... esqueci o nome. Bom, eu tenho que 3,5 por mil, né? Deformação de concreto. Está para X, assim como... Esqueci o nome disso. Deu um branco agora. Assim como deformação na tração está para D menos X. Concorda comigo, pessoal? Semelhança de triângulos não é... Pô, isso aqui que a gente faz... esqueci o nome. Deu um branco, mas não importa não. Tá? Vocês estão entendendo, né, a ideia? A gente está usando semelhança de triângulos para chegar nessa correlação. A inclinação, né, a tangente
como a tangente é a mesma dessa reta, né? É uma reta só. Então, x está para 3,5, assim como d menos x está para 10 por mil. Beleza? Então, nesse caso, eu tenho como fazer aqui uma... esqueci o nome disso. Deformar a tração vezes x. Regra de 3, perfeito. Regra de 3. Assim como a deformação do concreto está para... está não, né? Eu posso fazer essa regra de 3 aí. Beleza? Lembrando que o que eu quero é o x sobre d, né? Portanto, eu tenho que isolar o x aqui e dividir por d. Tá? Então, vamos tentar fazer isso aí. Vou fazer aqui... Vou separar isso aqui vezes d, menos 1 vezes x. Beleza? Vou trazer essa deformada de concreto para esse lado aqui. Então, deformada de tração mais deformada de concreto vezes x. Vocês concordam comigo, pessoal? Eu passei esse cara aqui para lá e isolei o x, tá? Formado de concreto vezes d. E agora eu vou jogar o d para o denominador, porque o que eu quero é o x sobre d, né? Então, x sobre d. E aqui eu vou jogar esse cara para o denominador daquele lado, então vai ser SC sobre ET mais SC. Beleza? Então, aqui eu tenho o meu x sobre d. Perceba que isso daqui sempre vai servir, né? Para qualquer domínio, isso aqui vai ser essa equação que a gente vai utilizar, tá? Para qualquer domínio. O que vai mudar é qual as informações, né? No concreto e no aço. Tá? No caso do limite 2, 3, tá? A minha deformação do concreto, como a gente já falou, é 3,5 por mil. Né? E a minha deformação do aço é 10 por mil, né? Mais 3,5 por mil. E nesse sentido, o meu x sobre d para esse limite aí entre os domínios 2 e 3 seria... Como está tudo por mil, né? Eu posso ignorar, vai ficar 3,5 dividido por 13,5. Vai dar 0,259. Então, esse cara aqui é aproximadamente 0,259. Então, 2 e 3, né? Então, o que é que isso significa, pessoal? Se o meu x sobre d ficar entre 0 e 259, significa que eu estou trabalhando no domínio 2, tá bom? Domínio 2. Consegue visualizar? Ó, esse cara aqui, tá? É 0,259. Né? Então, se o meu x sobre d estiver entre 0 e 0,259, então eu estou no domínio 2. Perfeito? Ok. O que falta agora é calcular esse limite aqui entre o 3 e 4, tá? Entre 3 e 4. Porque o 4 aqui eu sei, né? X é igual a D, né? Aqui é x sobre D é igual a 1, né? X sobre D é igual a 1. Tá? Então, o que falta aqui é calcular x sobre D aqui entre o 3 e o 4. Né? Esse x sobre D seria entre o 4 e o 5. Né? E esse x sobre D aqui seria entre o 1 e o 2, né? Entre o 1 e o 2. Seria 0. Se o x sobre D der menor que 0, significa que está no domínio 1, tá? Se o x sobre D der maior que 1, quer dizer que está no domínio 5. Para flexão simples e reta, não tem sentido físico o x sobre D ser menor que 0 ou maior que 1. E fique bem claro isso, tá, pessoal? Fique bem claro. Então, só falta calcular aqui esse x sobre d de 3/4. Então, eu vou admitir isso aqui, ó, tá? Essa reta aqui, limite, cruzando, pegando do 3,5 por mil até a deformação do escoamento do aço. Agora, a deformação do escoamento do aço vai depender da tensão do escoamento, tá? Vai depender da tensão do escoamento. Ou seja, eu vou ter uma deformação do escoamento para o aço CA50, né? Eu posso chamar aqui 50, CA50. E eu vou ter uma deformação do aço para
o aço CA60. São diferentes, tá? São diferentes. Como é que a gente calcula essa deformação? Como a gente calcula essa deformação? Então, a gente tem que deformação, que por definição da lei de Hooke, tá? Por definição da lei de Hooke, eu tenho que tensão é igual ao módulo elasticidade vezes deformação. Então, portanto, a deformação vai ser igual a tensão dividido pelo módulo elasticidade. Quem é o módulo elasticidade do aço? É 200 gigapascal. Entre 200 e 210, tá? Vamos usar 200 aí. Quem é a deformação? Quem é a tensão no limite da capacidade elástica? Tensão limite, tensão máxima, né? Vai ser, que é justamente a tensão aqui, ó, essa deformação que eu estou calculando, é a deformação limite, né, entre o regime elástico e o regime plástico, como eu já mostrei no diagrama para vocês. Então, portanto, para uma deformada limite, tá, eu tenho que estar trabalhando aqui com a tensão limite, que é justamente a minha tensão de escoamento, tá? Minha tensão de escoamento. E, portanto, a minha tensão limite vai ser a tensão de escoamento, né, que vai depender se é CA60 ou CA50. Vamos supor que seja CA50, então ela vai ser 500 megapascal, né, dividido por 1,15. Aqui é de projeto, né? Veja que aqui é deformação de escoamento de projeto, tá bom? Projeto. Então, aqui também vai ser a tensão de escoamento de projeto. Então, nesse sentido, a deformação limite para o aço CA50, tá, vai ser igual a 500 dividido por 1,15 vezes 200 vezes 10 a terceira, né? Para transformar gigapascal em megapascal. Então, isso vai dar, uma conta aqui, 500 dividido por 1,15 dividido por 200 mil. Ok? Isso vezes 1000. Está falando de uma deformada de 2,17 por 1000. Bom, é isso? Isso. 2,17 por 1000. Então, a minha deformada de tração eu conheço de novo. E a minha deformada de compressão eu conheço de novo. Aqui, ao invés de ser 10 por 1000, aqui vai ser 2,5 por 1000. Né? 2,5. Opa, 2,17, né, por 1000. Agora, é interessante que eu tinha na minha memória que isso aqui era 2,73. Eu acredito que 2,73 é se eu utilizar a deformação de característica, tá? Deixa eu ver se é a característica. Eu não sei onde é que tem isso na norma, não, né? Deixa eu ver o domínio de deformação rapidamente aqui. Então, para ver se essa informação que eu estou passando para vocês está correta. Né? Domínios de deformação. Opa. É de projeto. É de projeto. Correto. Se é de projeto, vamos olhar lá no material agora, só para deixar 100%. Concreto. Aço. Ok, deformada a tensão de escoamento de projeto está aqui, ó. É menor do que a característica, né? Portanto, eu acho que a bibliografia que eu estou com a memória utilizou a característica de forma errônea, tá? Isso aqui é a deformação de projeto. Então, é 2,17%. Beleza? Pode variar aí também. Eu não sei se a norma de concreto manda utilizar 200 ou 210. Deixa eu ver aqui. 210. Vamos usar 210, então, que é a correta pela NBR 6118, né? Então, 210 aqui.
Vamos recalcular isso. Aqui é 210. Então, aqui 210 gigapascal vai ser 210 vezes 10 terceira. Vai diminuir ainda mais. Né? Vamos lá. Posso multiplicar aqui por 200. Dividir por 210. 2,07. 2,07. Tá entendendo, pessoal, a mudança aí que eu fiz? Beleza. Nesse sentido aqui seria 3 e 4, né? Entre 3, perdão. Entre 3 e 4. A relação continua igual, o que vai mudar é só essa conta final aqui, ó, né? Que vai ser XD entre 3 e 4, vai ser 3,5 por 1000, dividido por 2,07 por 1000, mais 3,5 por 1000. Daqui vai me dar um X sobre D, 3, 4 e 3,5 dividido por 5,57, né? 0,628, tá certo, perfeito. Isso aqui é o que tem na tabela mesmo. 0,628. Perfeito. Então, caso 0,628. Então, caso x sobre d esteja entre 0,259 e 0,628, tá? 628, a gente está falando que ele está no domínio 3, tá bom? Está no domínio 3. E, portanto, se ele está no domínio 3, ó, ele vai... ele pode ter uma deformada boa, né, do aço, ou pode ter uma deformada muito baixa. Muito baixa. Já já a gente vai achar qual é a deformada limite do aço que que a norma permite, né? Que a norma permite. A mínima, né? Deformação mínima. Para garantir que seja dúplicas. O que a gente vai fazer é a seguir. Tá? Entre o domínio 4 e 5, né? Meu x sobre d é 1. E, portanto, se o meu x sobre d der entre 0,628 e 1, quer dizer que ele se encontra no domínio 4. Fechou aí? Beleza? Então, em termos de flexão, a gente viu tudo. Domínio 2, 3 e 4, que é o que é possível fisicamente de estar, né? Eu falei para você, flexão 5 vai estar entre 2, 3 e 4. Dúvidas, pessoal? Tranquilo, né? Agora, um desafio aqui. Qual a deformação do aço? Qual a deformação do aço para o limite da norma? X igual a 0,45. Né? Desafiozinho. É a mesma linha de raciocínio que a gente vinha fazendo, né? Veja, x sobre d, 0,45, tá? Ele vai estar domínio 3, concorda comigo? Então, ó,
quando x sobre d igual a 0,45, ele vai estar dentro do domínio 3. Então, portanto, ele vai ser uma reta assim, né? Beleza? Ele vai ter uma certa deformação. Vamos chamar de EP, tá? Qual deformação na tração? Então, quem é esse cara? Ora, é a mesma coisa que a gente vai fazer. A mesma correlação triângulo, sendo que agora a gente conhece quem é o x sobre d. X sobre d vai ser igual a 0,45, né? Conhece quem é deformado concreto, o que a gente não conhece é a deformação na tração. Então, portanto, a gente vai partir dessa correlaçãozinha aqui, né, e vai isolar a deformação na tração, né? A gente vai isolar a deformação na tração. E agora, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó, a deformação na tração vai ser igual a deformação na compressão multiplicado por agora eu preciso achar o x sobre d, né? Eu vou precisar fazer algumas manobras aqui, tá? Para inverter isso daqui, né? Porque eu quero o x sobre d, né? Eu tenho quem é o x sobre d. Então, eu consigo cortar esse x com x, né? Então, a deformação da tração vai ser igual a deformação da compressão vezes d sobre x menos deformação na compressão, né? Então, eu consigo inverter isso aqui. Deformação da tração vai ser igual a deformação da compressão sobre x sobre d, né? Menos a deformação na compressão, beleza? Então, eu tenho todos os valores, agora é só colocar. A deformação da tração vai ser igual a 3,5 por 1000, dividido por 0,45, menos 3,5 por 1000. Tá? E aí o que eu posso fazer é 3,5 por 1000, né? Vezes 1 sobre 0,45 menos 1. Tá? Então, deixa eu ver aqui. 1 sobre 0,45 menos 1 vezes 3,5. Então, a minha deformada do aço mínima, tá? Para que seja considerado dúctil o suficiente, é 4,28 por 1000. Show, né, pessoal? Show. Difícil? Tá? Pessoal, eu preciso que vocês entendam isso. Eu não entendia durante a faculdade, tá? Confesso que eu não entendia durante a faculdade. E depois que eu vim a entender, clareou muita coisa para mim isso daqui, tá? Clareou muita coisa mesmo. Tá? Então, estuda, pessoal. Lê a norma sobre isso, tá? O capítulo, eu acabei esquecendo de falar, do domínio. Opa, passei já. Capítulo é o 17.2, tá? Tá aqui. Lê, pessoal, ó. Domínio 1, tração não uniforme, sem compressão, né? Tudo isso que eu falei, tá? Utilidade de vigas, tá? Lê o livro, a bibliografia que eu passei para vocês, né? Do Schuster, tá tudo lá no Drive. Pessoal. Lê sobre isso aqui, é importante vocês dominarem, tá? Perceba que a norma não traz o 3,5 por 1000 aqui, traz a deformada última. Por quê? Porque essa deformada última pode mudar a depender se é um concreto com menos do que 50 MPa ou mais do que 50 MPa, tá? Mas tudo isso que a gente fez aqui é válido. A diferença vai ser o valor, que ao invés de 3,5 por 1000 vai ser um valor diferente, tá bom? Então, era isso que eu queria falar sobre domínios, tá? E com essas informações que eu passei agora para vocês, a gente consegue fazer aqueles 2 exemplos a mais, tá? Aqueles 2 exemplos a mais. Vamos só dar uma pausazinha. A gente volta 10h10, beleza?
com a segunda parte da aula. Tem alguma dúvida até dessa primeira parte? Não, né? Então, vou parar a gravação.